Irmãos e irmãs, estamos no tempo da Páscoa, oitava da Páscoa, celebração da vida nova que vence a morte. Maria Madalena é convidada a anunciar a ressurreição de Jesus e então ela se torna uma evangelizadora, uma missionária, dizendo: o Senhor está vivo. Também nós somos chamados a essa ação evangelizadora com o nosso testemunho. O Senhor está vivo, eu experimentei isto. Pela primeira vez também nós vemos Jesus chamar os discípulos de meus irmãos. Quer dizer, a cruz nos torna irmãos uns dos outros. Ele venceu a morte. Ele é um irmão que nos leva ao Pai. E hoje, de modo especial, nós celebramos neste tempo pascal a Páscoa do nosso querido Pontífice Papa Francisco, que governou a Igreja por 12 anos. Ontem, 21 de abril, a Igreja então recebeu esta notícia da morte do Papa Francisco. Imediatamente o nosso coração foi invadido pela tristeza e logo vieram as memórias, as imagens de suas atitudes santas. Desde que foi eleito em 2013, a Igreja viveu um tempo de graça que nunca em sua história ela experimentou. Não apenas por conta do Papa Francisco, mas por conta do Espírito Santo que guia a Igreja e usa o homem e a mulher para nos trazer a graça. Logo, um pouco depois, surgiram então, Bento XVI, o humilde, o grande e por isso também santo, percebeu que a Igreja, a instituição, estava pesada e fora do eixo e não conseguiu governar. Renunciou para que alguém mais forte do que ele pudesse guiar o barco de Pedro com lucidez. O Espírito Santo soprou e veio Francisco trazendo a simplicidade do Evangelho, como Cristo pediu e como os tempos de hoje necessitam. Logo surgiram as reações de pessoas muito bem adequadas às estruturas que delas se alimentavam, às vezes até como parasitas, com estilo clericalista, alimentando-se com uma guerra contra as novidades trazidas pelo Papa. Sentiram-se ameaçados porque viviam das benesses da fama e do poder. Aliás, fazer parte das estruturas da Igreja pode ser um bom negócio, a depender do caráter de quem nela se instala. Essa gente gestou uma reação maldosa e farisaica contra os projetos do sucessor de Pedro. Sacerdotes e até bispos, que nós sabemos, se levantaram contra as atitudes proféticas e evangélicas do Papa, quando ele começou a colocar ordem nas estruturas eclesiásticas. Com coragem e pulso firme, enfrentou críticas e resistência de cardeais, bispos e padres. Até foi acusado de herético, mas respondeu com clareza e sabedoria de quem nada tem a temer. O Papa argentino era o Evangelho vivo. Buscou renovar a Igreja com o caminho sinodal, nós bem sabemos. Inseriu mulheres nas estruturas da Igreja, no Vaticano. Pediu perdão pelas maldades de membros da Igreja que cometeram crimes hediondos, como pedofilia e a colonização ideológica contra indígenas no Canadá e em outros lugares do mundo. Demitiu purpurados que viviam no luxo. Organizou e moralizou a administração do Banco do Vaticano, defendeu a acolhida dos migrantes em terras estrangeiras,
Defendeu o direito à terra e à moradia aos mais pobres. Acolheu as pessoas homoafetivas, dizendo que também elas são filhas de Deus, merecem respeito e devem ter seus direitos garantidos pela sociedade, e que a igreja está aberta a acolher a todos, todos, todos. 3 vezes ele fala todos. A igreja não é somente o Papa, mas a igreja que não anda na direção que o Papa aponta, cai no cisma. E é isso que estamos observando, um movimento muito preocupante. Velado, escondido, uma espécie de rachadura que vai comprometendo a unidade da igreja e precisa ser tratada com cuidado. Cisma que é garantido e financiado por gente poderosa, que tem dinheiro, poder econômico que também mata, agride o pobre. Em todo o seu pontificado, o Papa Francisco foi uma das maiores vítimas das fake news. O Santo Padre viveu um martírio diário. Foi o Papa que foi mais perseguido e atacado da história. Não somente pelos não católicos, mas também por infiéis, que se compreendem como defensores da tradição e que vivem com saudade de alguma coisa que nunca viveram. É como um grão de areia no deserto, achando que quer ser uma montanha de pedra. Precisa de uma boa terapia. Porque a igreja tem mais de 2000 anos sendo conduzida pelo Espírito. Não fosse isso, não mais existiria. Discordar é saudável. Discutir ideias ajuda a encontrar caminhos. Mas agir contra a igreja com ódio do Papa e decidir lutar é decidir lutar contra Deus, contra as forças do Espírito que conduz a igreja. Ninguém salta na frente de um automóvel em movimento para deter a sua velocidade. E se o faz, o resultado não será bom. Portanto, lutar contra a igreja é o mesmo. Depois de 12 anos guiando a Igreja Católica, 20 de abril, domingo de Páscoa, aconteceu a última aparição de Francisco. A mensagem que ele deixou um dia antes de sua morte apresenta um resumo de suas principais preocupações, indicando que a igreja não é um grupo de pessoas que vivem alheias aos acontecimentos do mundo, consumindo-se em fraternidades egoístas e esquecidas do mundo sofrido e vitimado pela maldade dos poderosos. Na sua mensagem ele diz: o sepulcro está vazio, o amor venceu o ódio, a luz venceu as trevas, a verdade venceu a mentira, o perdão venceu a vingança. O mal não desapareceu na nossa história e permanecerá até o fim, mas já não lhe pertence o domínio, não tem qualquer poder sobre quem acolhe a graça deste dia. Depois o Papa cita os principais conflitos que existem no mundo, insistindo que haja uma resolução de paz. Francisco poderia ter ficado naquele dia no seu leito, na sua cama, descansando, mas ele não pertencia a si mesmo, pertencia à igreja. Preferiu o sacrifício de ser apresentado como pessoa frágil. Corajoso, deixou-se levar como Cristo diante de Pilatos, amado por uns, odiado por outros. Ecce homo, lembram, né? Eis o homem, dizia Pilatos. Totalmente fragilizado, seu corpo parecia não suportar o seu próprio peso. Uma parcela do seu rebanho encontrava-se na praça de São Pedro. Quis dar a bênção pascal a todos e apresentar Cristo na sua pessoa. Seu martírio estava chegando ao fim. Caminhou com sua cruz até o último momento da entrega de sua vida, sabendo que a última estação é sempre a ressurreição. Não morreu na Sexta-feira Santa, fez a sua Páscoa depois, para dar lugar ao Cristo, que é sempre o primeiro.
Morreu no tempo pascal, entregando o seu espírito nas mãos do Pai, a quem serviu como Padre, como Pai, como Pastor, como Papa, Pontífice, sucessor de Pedro. Francisco é santo como Francisco de Assis. Cada um dos franciscos viveu em tempos diferentes, conduzidos pelo Espírito de Deus, provocando escândalos nos poderosos, acolhendo os pobres e miseráveis, dando lição de humildade e simplicidade, expressando Deus nos seus gestos de ternura e de misericórdia, acolhendo os que foram excluídos, reconstruindo a Igreja de Cristo. Deus é maravilhoso, deu-nos Francisco. E Francisco nos deixou sua herança, por isso, maior que a tristeza, hoje, no coração de cada um de nós, está a gratidão. Francisco continuará nas nossas lutas e trabalhos por uma igreja misericordiosa, samaritana, que busca pela justiça social, que sai para buscar a ovelha perdida, que denuncia o pecado do acúmulo dos ricos, que mata os pobres, derrubou dos tronos poderosos e elevou os humildes. É uma imagem mariana que Francisco deixa como legado para a nossa igreja. Merecidamente escolheu ficar sepultado em Santa Maria Maior, a Basílica Papal. O Papa Francisco está com Deus. A igreja continua o seu caminho. Aguardemos o Papa que o Espírito Santo escolherá através dos nossos cardeais. Não será o Papa que eu quero, que você deseja, que será o Pedro que o Espírito escolher para conduzir a igreja nos tempos desafiadores que vivemos. E é por isso que nós devemos sempre rezar. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.